Capítulo 13. Eu indicarei quando passarmos para o capítulo 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas sim o Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos de que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Passamos para o capítulo 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e amado Pai. Ó Deus, em primeiro lugar, nós temos que agradecer pela Tua Palavra, porque ela nos mostra algo tão extraordinário. Ela é, Senhor, a Tua Palavra, a revelação do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a olhar para este texto e entendermos aquilo que Tu queres de cada um de nós. Ajuda-nos a entendermos as aplicações e a sermos moldados, impactados pela exposição da Tua Palavra. Se olhamos, nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós tivemos cerca de um mês e meio, e foi na semana passada, isso sim, que terminamos a nossa caminhada desde a entrada triunfal em Jerusalém até à ressurreição. Como é evidente, nós não abordámos muitos dos temas que podiam ter sido abordados dentro desse período em que Jesus esteve. Abordámos alguns de uma forma mais concisa: a purificação do templo, a entrada em Jerusalém, também a agonia aqui no Jardim do Getsemane, quando o nosso irmão Carlos pregou. Depois falámos sobre a crucificação no monte, na sexta-feira, no nosso culto ao ar livre, e também no domingo, acerca da ressurreição do nosso Senhor. Irmãos, achei por bem voltar para trás um pouco e olhar então para uma das passagens mais extraordinárias de toda a Escritura, que é o momento da transfiguração. É interessante que nós provavelmente já tínhamos lido várias vezes este texto, mas eu gostava de passar algum tempo esta manhã a tentar olhar para a forma tão profunda e o significado profundo que acontece neste momento da transfiguração. Porquê é que nós damos então desde o capítulo 16 da Confissão de Pedro? Porque, irmãos, este é um momento crucial no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Jesus está a ir para os lados de Cesareia e pergunta aos discípulos de uma forma muito clara, que nós acabamos de ler: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos vão dizer: olha, o povo diz muitas coisas. Moisés, João Batista, Elias, alguns dos profetas, Jeremias. E Jesus pergunta diretamente a eles: ok, mas vós quem dizeis
e eu sou. Já tinham andado com Jesus um tempo e visto muitas coisas. E ouvido muitas declarações profundas acerca da pessoa de Cristo. De quem Ele era. De que Ele era o Messias. De que Ele tinha autoridade para expulsar demónios. Que Ele, pela sua própria palavra, realizava e operava milagres. E então Pedro vai responder no versículo 16 aquilo que nós conhecemos como a confissão de Pedro. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe dá um grande encorajamento, dizendo, não é? Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Que tu pudeste entender que eu não sou apenas uma reencarnação de algum dos profetas, que alguns chegavam a pensar isso, que eu não sou apenas mais um dos profetas, mas que eu sou o Cristo. Inclusive depois temos a declaração de que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o trocadilho que Cristo faz com o nome de Pedro. Só que logo a seguir Jesus começa a falar sobre o caminho da cruz. E isto traz um conflito, um confronto com a mentalidade de Pedro e dos discípulos em geral, de que talvez Jesus não está a falar certo. Ele vai morrer, porque reparem o que ele disse. Desde essa altura, Jesus começa a mostrar qual é que é o verdadeiro trabalho do Cristo, do Messias. Que seria vir, ser entregue, ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, conforme nós estamos a tratar, então, espero eu, bem frescas na nossa mente, sofrer várias coisas na mão dos anciãos, de Anás, de Caifás, de Pilatos, depois de ser crucificado e ressuscitado. E Jesus, ao dizer tudo isto, Pedro fica sem saber o que pensar, o que concluir desta declaração de Jesus. Como é que agora o nosso Messias, o nosso Cristo, vai para Jerusalém e vai morrer, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia? Pedro esqueceu-se dessa parte, mas a ideia foi: vais e vais morrer. Eu imagino, irmãos, aquele grupo de discípulos tendo deixado tudo para seguir a este, e de repente Jesus começa a dizer: olha, eu vou para Jerusalém e o que vai acontecer é que eu vou ser morto. Irmãos, imaginem o que é terem deixado toda a vossa vida, todo o vosso trabalho, tudo para seguir a Cristo. Andar ali com Ele pensando que vamos entrar, vamos conquistar, vamos vencer. Ou vamos ficar com Ele todo o tempo. E agora Ele começa a dizer que eu vou a Jerusalém e vou morrer. Pedro chama Jesus à parte e começa a dizer: tem compaixão de ti, Senhor. No versículo 22, de modo nenhum isso vai acontecer. E Jesus profere aquelas palavras que são duras, mas são verdadeiras. Arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, mas dos homens. Nós não vamos fazer a aplicação deste texto, mas sabemos que Pedro anteriormente tinha declarado algo sobre Cristo, que não podia ter sido o homem, ou a carne, ou o sangue que tivessem revelado, mas Deus, e logo a seguir está a pensar como um homem unicamente carnal, não cogitando daquilo que é espiritual. Então depois Jesus fala do versículo 24 ao 28 sobre a questão de levar a cruz. Não é? E, irmãos, eu imagino, durante estes 6 dias, porque no versículo 1 do capítulo 17 fala-nos que foram 6 dias depois que isto aconteceu. Mas durante esses 6 dias, eu imagino, irmãos, os discípulos tristes. Os discípulos a pensar: caramba, o nosso mestre agora vai morrer. Vamos para Jerusalém e ele vai ser entregue nas mãos dos anciãos. Eles vão lhe fazer mal, ele vai morrer, vai acabar o nosso tempo com o Messias, com o Cristo. Irmãos, talvez nós possamos nos identificar com algum momento da vida em que tivemos profundamente desesperados, ou profundamente cabisbaixos, ou até desencorajados. Mas é isto que os discípulos aqui, aparentemente, ficaram com a ideia. Agora o nosso mestre vai morrer. Então, isto vem nesta sequência. O caminho da cruz, conforme nós estivemos a ver durante mais de um mês, é necessário.
E foi o plano A, não B, porque Deus não tem plano B. Foi o plano decretado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, para que o homem pudesse ser salvo. Então aqui no capítulo 17 acontece algo profundamente extraordinário. Jesus vai levar consigo Pedro e os dois irmãos Tiago e João a um monte, a um alto monte. E o texto, diante destes que, no caso, seriam aqueles que depois, como Pedro, um líder apostólico, Tiago, líder da igreja em Jerusalém, e João, aquele que é chamado o apóstolo do amor, ele próprio chama várias vezes aquele a quem Jesus amava, e que lhe acaba por ser revelado a ele também o Apocalipse. Ele chama estes três e os leva em particular a um monte alto. Irmãos, o que acontece neste monte é algo tão extraordinário que nós raramente usamos esta expressão de transfiguração. E talvez seja um dos textos que é mais facilmente ignorado. O texto diz assim, versículo 2: E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Irmãos, isto parece mais uma narrativa de tantos sinais extraordinários que nós vemos, mas não é. Este momento que acontece aqui, no Monte da Transfiguração, é algo tão extraordinário que talvez nós passemos à frente. Primeira palavra que aparece aqui, transfigurado diante deles, é uma palavra que só aparece em mais um momento no Novo Testamento. Ela aparece em Romanos capítulo 12, que quem tem ido aos cultos às quartas-feiras sabe do que é que eu me estou a referir, quando o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, para compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E fala de uma transformação profunda. E essa transformação, que é traduzida lá em Romanos 12 como transformar, aqui é traduzida como transfigurar. Mas interessante que ela vem da palavra grega metamorfo, que nós hoje conhecemos como a palavra metamorfose, que basicamente só é utilizada para aquele processo de evolução, talvez não, mesmo de metamorfose de uma lagarta que passa para uma borboleta. Essa é a expressão que está aqui. Não dá para dizer ele foi metamorfado. Mas Jesus passou por esta metamorfose. Algo que antes não se assemelha ao que estava depois. Nós não podemos olhar para uma lagarta e dizer: é exatamente isso que eu vejo quando olho para uma borboleta. Nós sabemos. Mas de outra forma, nós não conseguimos associar uma lagarta a uma borboleta, a um animal tão lindo, com asas e que tem várias cores e vários desenhos. Nós não associamos os dois. Não é uma mudança apenas externa. É algo tão extraordinário, irmãos, que aparece aqui um momento em que Cristo revela e mostra uma parte da sua glória, que estava guardada, estava escondida pela sua carne, pelo seu corpo, e que os discípulos olharem para ele, embora entendessem, estavam bem longe desta realidade. E que aparece algo que diz assim: o seu rosto resplandeceu como o sol e as vestes se tornaram brancas como a luz. Eu gostava que os irmãos abrissem as Escrituras em Êxodo capítulo 33, só para nós colocarmos aqui uma pequena noção sobre isto que eu estou a falar convosco. Êxodo no capítulo 33. Com certeza os irmãos estão familiarizados com este texto. A partir do versículo 18, diz o seguinte: então disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés a pedir ao Senhor. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor.
terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. E quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Reparem, irmãos, Moisés pede ao Senhor: eu quero ver a tua face. E o Senhor diz: não podes ver, Moisés. Porque se tu vires, nenhum homem pode me ver e viver. Porque a minha glória é tão extraordinária, tão profunda, tão imensa que ninguém pode ver. Eu vou abrir aqui, está aqui um buraco nesta rocha, tu vais ficar lá dentro, eu vou tapar com a minha mão e eu vou passar. E quando eu passar, então eu vou tirar e tu vais olhar pelas costas. Uma linguagem, conforme nós entendemos, que reduz para nós entendermos. Ainda assim, Moisés viu pelas costas. E quando chegou cá em baixo, o que é que aconteceu o povo quando olhava para a face de Moisés? Diz que o rosto dele estava iluminado. E Moisés viu Deus pelas costas. Na transfiguração, irmãos, nós estamos a olhar para Jesus, o Deus encarnado. Aquele que de uma forma misteriosa e sobrenatural, toda a divindade habita em Cristo. E os irmãos imaginem uma concha que está fechada. Assim era o corpo de Jesus, podendo conter toda a glória. E neste momento, nós vemos como se essa concha tivesse a abrir um pouco e os discípulos puderam ver a glória do Senhor a passar pelo corpo de Jesus, a passar pela sua face e a passar pelas fibras da roupa. Irmãos, eu entendo que não há palavras que possam explicar tamanha visão gloriosa. Os irmãos lembram-se há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu não quero dizer que é do vosso tempo, porque a maior parte daqui são mais velhos do que eu, mas há pelo menos duas marcas que eu me lembro de produtos de limpar, de lavar a roupa. Uma delas é o Shaw, que ainda deve existir hoje, a minha mulher que faz as compras, porque eu não sei, e o Tide. Não sei se os irmãos se lembram, durante muitos anos sempre haviam anúncios sobre lavar a roupa. Primeiro, o pano ficava branco, mas não muito branco. Depois, um ano depois, o produto era melhorado e agora já era um branco mais branco. Depois, já começou a ser um produto que agora o branco brilha. Depois, passado anos e anos, chegou uma expressão que eu lembro perfeitamente. Os irmãos também se devem recordar. A roupa fica mais branca que o branco. Lembram-se dessa expressão? Roupa mais branca do que o branco. Porque não havia mais nada a fazer. Irmãos, o que é mais branco que o branco? O branco é branco. Eu lembro-me na altura perguntar à minha mãe, ela dizer: não, é porque fica mais brilhante. A gente entende qualquer coisa. Aí o conceito está aí. Mas irmãos, não é possível ser mais branco do que o branco. E o texto que nos narra aqui é que as vestes se tornaram brancas como a luz. Os irmãos imaginam do corpo de Cristo a luz. Só mesmo uma pequenina rachadela na sua casca, deixando passar aquela glória. E de repente as vestes do Senhor estavam mais brancas do que a luz. Irmãos, o João narra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Deus, cheio de graça e de verdade. O véu, esta carne que escondia a majestade, a glória de Cristo. Ele não é apenas um mestre, ele não é apenas o Filho do Homem, no sentido que eles entendiam. Ele não é apenas o Cristo que eles pensavam que ele era. Ele não é apenas um profeta, ele é o próprio Deus encarnado. E ali ele demonstra um pouco a estes dessa sua glória. Quantos de nós continuam a olhar para Cristo, não vendo verdadeiramente aquilo que ele é?
Só um pouco eles ficaram completamente atemorizados. O texto vai dizer, nós vamos seguir até ver a reação dos discípulos, mas apareceram com eles Moisés e Elias, falando com ele. Paramos já por aqui, mas primeiro, Moisés e Elias. Porquê Moisés e Elias? Primeiramente, quando nós falamos sobre lei, ou quando falamos sobre o maior dos profetas, qualquer judeu irá dizer que é Moisés. Inclusive a profecia no Antigo Testamento diz que virá um que era maior do que Moisés, referindo-se a Cristo. Moisés representa a lei que foi dada ao povo, que Deus deu a sua lei como uma revelação do seu caráter. E Elias, muito provavelmente, será o maior dentre os profetas, à exceção de Moisés, que representa aqueles que declaravam, que proclamavam e que proclamaram juízo. Inclusive Elias foi poupado de morrer e foi levado ao céu numa carroça de fogo. E aparece ali a lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias. A lei apontava para Cristo. Todos os sacrifícios apontavam para Cristo. E os profetas anunciaram a Cristo. Lembram-se daquela parábola do rico e do Lázaro? Quando ele diz, deixa-me ir lá embaixo para contar. E a resposta é, têm a lei e os profetas. Creiam. Irmãos, Cristo falando com Moisés e com Elias. Eu gostava só aqui de passar rapidamente para Lucas capítulo 9, porque é a mesma narrativa. Em Lucas capítulo 9 temos a narrativa do versículo 28 ao versículo 36. E nos narra que eles falavam acerca da morte que Jesus teria. Versículo 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Talvez outras Bíblias vão traduzir morte. Não sei se será o vosso caso. Mas a palavra não é morte. A palavra é êxodo, que significa partida ou saída. Falavam da sua morte. Nós entendemos que aqui que Jesus iria sair, no sentido que ele iria para Jerusalém e iria ser tirado, conforme ele disse, e cumprimento das profecias, seria morto, porque ele estava para cumprir em Jerusalém. Irmãos, nós sabemos que esta conversa, ela estava a falar sobre o ministério de Cristo. Estava a falar sobre, ainda que Cristo, neste momento, na sua humilhação, na sua encarnação, Moisés e Elias estavam a falar sobre este trabalho da cruz, que era central e fundamental à nossa fé. Irmãos, Moisés liderou o primeiro êxodo da escravidão do Egito. Jesus realiza o êxodo definitivo. Aquele que é de uma vez por todas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o qual pode libertar não somente da opressão dos homens, mas sim do pecado, da morte e da ira de Deus. Moisés e Elias, então, nesta representação, estão ali a apontar para Cristo. A lei e os profetas falam ali de uma forma física com Cristo, falando sobre a sua morte, porque tudo na Escritura é cristocêntrico e fala sobre a cruz. E depois, Pedro, no versículo 4, é incrível a sua reação. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Irmãos, Pedro
não entende ainda a mensagem que Jesus falou sobre ele ter que ir a Jerusalém, morrer e ressuscitar. Ele quer ficar ali com eles. Ele quer gozar daquela experiência. Senhor, vamos fazer uma tenda para os três, para Moisés, para Elias e para ti. E talvez até Pedro, neste momento, não estivesse a diferenciar a grande dimensão e o grande fosso que existe entre Moisés, Elias e Cristo. Passamos uma tenda para os três. Vamos ficar aqui os três a gozar deste momento. Consequência, não haveria cruz. Ó Senhor, se ficarmos aqui para sempre neste monte, não vai haver cruz. Não tens que morrer. Não tens que sofrer. Não, Senhor, ficamos aqui. Glória sem sofrimento. Quantos querem estar no monte e ver a glória de Cristo, mas não experimentar a obediência? No momento anterior, e por isso saltamos o texto, Jesus diz que o seu discípulo deve levar a sua cruz e segui-lo. Porque aproveitará, versículo 26 do capítulo 16, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, antes que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amados, agora o cenário vai mudar. Não ficamos por aqui com Pedro falando das três tendas. Falava ainda. Irmão, nós vemos aqui Deus a interromper Pedro. Pedro falava, Senhor, tenda aqui, se calhar a explicar, vamos montar aqui uma, tu ficas ali, Elias aqui, nós os três ficamos aqui e podemos ter este momento de comunhão, e de repente Deus interrompe Pedro e manda vir uma nuvem luminosa que os envolveu. E eis vindo a nuvem, uma voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, há três momentos em que uma voz vem do céu, audível. Primeiro, no batismo de Jesus, em que as palavras são ditas desta forma. Este é o meu filho comprazo, é o meu filho amado em quem me comprazo. Outro momento depois, um pouco mais tarde, quando Jesus está a falar e vem uma voz do céu que vai confirmar a sua mensagem, o caminho da cruz, e diz, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Lá em João capítulo 12. E esta aqui, irmãos, o texto não termina dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Diz algo que até hoje ecoa. A ele ouvi. Irmãos, esta palavra, ela é profunda. Ouvi a Cristo. O texto vai dizer que sai a nuvem e fica Jesus. Moisés e Elias vão embora. E fica Jesus. E Deus diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Moisés e Elias testificaram de Cristo. A lei e os profetas, todo o Antigo Testamento, falam sobre Cristo. E ele não é igual a Moisés nem a Elias. E a nuvem leva Elias e Moisés para cima e deixa ficar a Cristo. E a voz que se ouve, a ele ouvi. Irmãos, a ele ouvi. E qual foi a reação dos discípulos? Ouvindo os discípulos, caíram de bruços e tomados de grande medo, aproximando-se deles e tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não mais. Então eles, levantando os olhos, ninguém viram, senão Jesus. Irmãos, o texto é tão profundo que demonstra, imagina os discípulos abaixarem as suas cabeças, colocarem os olhos em terra, porque esta voz que vem do céu estremece na sua cabeça, ouvi a Jesus. Ele fala toda a verdade. Ouvi as suas palavras.
Crede nele quando ele diz que sou o caminho, a verdade e a vida. Crede nele quando ele diz que sou o pão da vida. Crede nele quando ele diz que é o Filho do Homem. Crede nele quando ele diz que é a porta pela qual o homem tem que passar para ter a vida eterna. Crede nele e ouvi-o quando ele fala que tem que ir a Jerusalém para morrer e ressuscitar. Ouvi a Cristo. Irmãos, Pedro nunca se esqueceu deste momento, ao ponto que ele narra no segundo epístola de Pedro, no capítulo 1. Eu convido-vos também a abrirem só para lermos um pouco, que este episódio ficou de tal forma profundamente marcado na vida de Pedro, que ele, na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 16 até ao versículo 18, ele narra o seguinte. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosas inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E se houvesse dúvidas, Pedro diz: onde é que ele ouviu esta voz? Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro nunca se esqueceu deste momento. A glória excelsa lhe foi enviada. E nós vimos a sua face a transmitir uma luz que nada na língua que nós podemos escrever pode nos ajudar a compreender. Simplesmente que as suas roupas ficaram iluminadas e eram de tal forma brancas que eram resplandecentes. Irmãos, as experiências, elas passam. E as emoções passam. E Moisés e Elias passam. Mas a palavra permanece. A transfiguração não foi para os discípulos ficarem a gostar. Não foi uma experiência simplesmente para eles terem ali um momento de glória. Um entretenimento espiritual de uma dimensão profunda. Não foi para isso. A transfiguração foi para mostrar aos discípulos a profundeza e a majestade da glória de Cristo. De que aquele corpo, no seu estado de humilhação, apenas servia para encobrir aquilo que, se fosse revelado, eles não conseguiriam ver. E a glória também que Cristo manifestou no monte não foi para nos manter lá no monte, mas para nos sustentar. Jesus disse: erguei-vos e não temais. A pergunta que se faz de aplicação muito prática não é se nós já tivemos experiências espirituais, mas sim se nós estamos a ouvir o Filho. Porque a mensagem central, depois de tudo o que acontece, é esta que fica. Ouvi-o. Ouvi a Jesus. Escutai a sua voz. Tens tu ouvido a voz de Jesus? Ou tens tu buscado outras vozes na tua vida? Qual é a voz que tu obedeces? Qual é a voz que tu escutas? Qual é a voz que tu queres seguir? Pedro pensou: vamos ficar aqui para sempre. Nós, Moisés, Elias, Jesus, vamos ficar aqui. Não era esse o caminho. E esse caminho não era porque faltava todo aquele caminho para cumprir o plano de salvação, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas a mensagem permanece. Ouvi-o. Ouve a Cristo. Escuta a sua voz através da sua palavra, através da leitura da sua palavra, através dos seus benditos conselhos, e obedece. Para que os discípulos entendessem que tinham que obedecer, Jesus lhes mostrou pouco da sua glória. Nós que temos a sua palavra, podemos olhar e ouvi-lo, e crer nele, e nos rendermos a ele. Porque este
que aqui mostrou um pouco, com uma pequena rachadura no seu corpo, na sua casca, que guardava essa luz infinita. Um dia voltará em glória. E aí já não haverá mais hipótese de ouvi-lo no tempo que se chamou hoje para conversão. Mas aí todos ouvirão e todos se prostrarão. E bendito aquele que creu nele e então estará com ele na glória e não no inferno. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a Tua palavra e a sermos por ela transformados. Obrigado pela oportunidade que a Tua Igreja tem de celebrar esta ceia. Prepara os nossos corações. Cada um faça para a Tua honra e para a Tua glória. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos permanecer de pé quando cantarmos a primeira estrofe do coro do hino Rua do Cruz.